você me acompanhe nessa noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 21. A minha Bíblia tem apenas o subtítulo de Jesus. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu louvo muito o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que existem pessoas nessa noite que já comentaram com elas mesmas assim: nossa, hoje o culto está sendo para mim. Hoje o Senhor está me falando alguma coisa. Eu digo para você, é verdade. O nosso Deus, Ele não trouxe você nessa noite à toa. Ele não te tirou da sua casa, não te trouxe até aqui para que você saia da mesma maneira que você entrou. Eu quero falar com os irmãos sobre um Deus pródigo. E esse título pode parecer contraditório e até contrastante, porque sempre lembramos da história do filho pródigo. E esse era o filho que saiu da sua casa. Por isso, eu quero antes esclarecer para você por que Deus pródigo. Primeiro, nós temos que entender o sentido do adjetivo pródigo. Qual é o seu significado? Pródigo nada mais é do que esbanjador, do que gastador. E aí você me pergunta: Giacomo Braz, você está chamando Deus de esbanjador e gastador? Espere o contexto para você entender por que Deus gasta e esbanja sem medida alguma coisa. Então nós vamos entender que ao longo da Bíblia nós podemos dar esse adjetivo ao próprio Deus. Mas eu vou deixar você pensando por enquanto nós vamos passeando por alguns dos personagens da Bíblia que fazem Deus ter esse adjetivo. Primeiro eu quero falar sobre Tiago, o justo, ou Tiago, o irmão de Jesus. Se você conhece a história de Tiago, durante todo o ministério de Jesus, ele não creu em Jesus. Durante todo o ministério de Jesus, a família de Jesus, inclusive, a não ser sua mãe, não criam nele. Seu pai, a essa altura, provavelmente já estava morto, não temos mais relato dele, mas sobre Tiago, nós podemos ver, principalmente, se você olhar a referência de João 7, lá do 3 ao 5, e entre outras referências, eles vão dizer que os da família do mestre não criam nele. E a tradição vai nos dizer, e a palavra vai nos dizer, como por exemplo em Atos 1,14 ou 1 Coríntios 15,7, que Jesus aparece para Tiago. E o que eu quero dizer com isso?
olhando segundo os padrões humanos, segundo os nossos padrões, nós vemos alguém que não creu em Jesus, provavelmente o achavam um louco, um lunático, e somente foi dar crédito à pregação de Jesus quando ele apareceu para ele ressuscitado. E se você for olhar pelos padrões humanos, pela nossa visão, você vai julgar Tiago. Você fala, Tiago, é muito fácil acreditar nele depois que ele já viveu, já morreu e já ressuscitou. Que lugar Tiago merece na hierarquia dos apóstolos, sendo que ele não acompanhou a vida nem a morte do seu irmão? Humanamente, que lugar Tiago merecia? Eu quero trazer para a nossa vida hoje, para a sua vida hoje. Tem muitos perdidos lá fora que acham que não merecem a Jesus. Tem muita gente que não aceita a Cristo porque acha que já fez tanta coisa errada que não merece essa bondade, essa santidade e esse amor. E nós, muitas vezes, somos esses arautos que, em vez de trazermos, nós afastamos. E você olha humanamente, Tiago seria, em muitas igrejas de hoje, não a nossa, ele seria expurgado, expulso. Ei, sofremos, padecemos, passamos por dificuldades, e agora você vem querer estar entre os apóstolos? Mas a história é tão linda, o perdão de Cristo é tão maravilhoso na vida de Tiago, que ele se torna um dos líderes da igreja de Jerusalém. Mesmo sendo um dos últimos a acreditar. Você acha que Pedro foi o último? E Tiago? Vamos chegar em Pedro. Mas eu quero que você tenha isso em mente. O Senhor não mede esforços em gastar os seus recursos para trazer você de volta para os caminhos dele. Ele é pródigo nesse sentido. Ele é esbanjador, porque ele gasta os seus recursos para te ter na casa dele. Deus não mede esforços para atrair você para a casa dele, para atrair você para a presença dele. E a história de Tiago nos mostra isso. Um livro apócrifo, o Evangelho de Tiago, vai dizer, e eu estou citando isso apenas como fonte de informação, não é um livro que está no nosso cânone, mas como história é interessante preencher essa lacuna com esse dado, e você escolhe acreditar ou não. Mas a historiografia dos apócrifos vai dizer que Tiago entrou em jejum. E ele disse: eu só volto a comer e a beber se o meu irmão, se o Filho de Deus aparecer para mim. E os apócrifos vão dizer que ele ficou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. E então, finalmente, Jesus aparece para Tiago e diz: apacenta as minhas ovelhas. Acredite você nisso ou não, a Bíblia nos mostra que Jesus apareceu para Tiago. Depois de tudo, sabe o que eu quero dizer para nós hoje? Sempre tem lugar para mais um na família de Deus. Não importa de onde você saiu, não importa como você saiu, como você está nessa noite. Sempre tem lugar para você na família de Deus. E isso serve para nós, inclusive, que muitas vezes, por brigas, contendas, porfias, nos sentimos afastados da comunhão com Deus. Nos sentimos afastados dos nossos irmãos. A mensagem para você de Jesus é: eu vou sempre estar no mesmo lugar. Jesus sempre vai estar no mesmo lugar. Sabe qual é o lugar? O lugar que você precisa. Quanto você mais precisou, ele estava lá. Como uma ponte sobre um rio de água turbulenta, ele vai estar lá.
Como a calmaria no meio da tempestade, o Senhor vai estar na sua vida. A pergunta é, quando Ele te chama, aonde é que você está? Então nós podemos ver essa história maravilhosa na vida de Tiago, o Senhor gastando recursos para trazê-lo de volta, mesmo quando todos descartavam Tiago até da igreja. Ele volta, Jesus o chama e ele se torna um líder daquela igreja. Sabe o que eu aprendo com isso? Não é o tempo de casa que vai te fazer mais perto de Deus, não é a hierarquia que vai te fazer sentir mais a presença de Deus, mas o quanto você escolhe se aproximar dele. Ele vai se aproximar de você. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. É tempo. O Senhor já apareceu para nós. Ele já falou conosco. Vem, meu filho, faça a minha vontade. É tempo de pararmos de nos esconder atrás dos nossos próprios defeitos, atrás das nossas próprias fraquezas, atrás dos defeitos dos nossos irmãos. É tempo de mergulhar na presença de Deus. Porque foi dito aqui, o Senhor está voltando. Você quer ver outra figura que faz Deus gastar os seus recursos para mostrar o quanto Ele ama uma pessoa? O apóstolo Paulo. Todos aqui conhecemos bem a história de Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, inimigo do Senhor, consentiu na morte de Estevão, pediu cartas para perseguir os cristãos em Damasco. O que esse homem tinha a ver com o Evangelho de Deus? O que esse homem tinha a ver com a missão de Jesus Cristo na terra? Ele era um fariseu, um inimigo do reino de Deus. Mas Deus gasta os seus recursos para trazer Paulo para ele. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que não mede esforços para trazer você para onde Ele quer que você esteja. Para onde Ele quer que você fique. Ele não mede recursos para atrair você. E a questão é, quantos recursos será que o Senhor já gastou contigo? Quantas vezes foram que Ele falou contigo, que Ele tocou no seu coração, mas Ele não é mal educado. Ele não vai entrar à força no seu coração. Ele não vai mudar o seu caráter e as suas características à força. É preciso que você queira se lançar nos braços dele. É preciso que você tenha força de vontade para permanecer e perseverar enquanto Ele te atrai para a presença dele, enquanto Ele te atrai para a vontade dele. E você conhece muito bem a história de Saulo ou de Paulo. Simplesmente ele se torna o maior evangelista da igreja. Tanto da história da igreja primitiva como da igreja atual, porque ele mudou os rumos de como o evangelho era pregado. E você acha que Paulo não passou dificuldades porque ele era escolhido? Você acha que Paulo não sofreu pelo chamado dele? Sim, ele sofreu, foi apedrejado, sofreu naufrágios, padeceu porque ele queria fazer a vontade do Senhor. Paulo queria. Ele diz inclusive que era prazeroso padecer pelo Evangelho, se fosse para que isso alcançasse outras vidas. Esse é o Deus que não mede esforço. Sabe o que ele fez? Ele encontra Saulo no caminho de Damasco. Fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E nessa hora, o maior perseguidor da igreja se converte. E nessa hora, ele é trazido para dentro da igreja. E esse é o Deus que muda a história do ser humano. Esse é o Deus que muda a vida
de uma pessoa, porque ele não mede esforços em te trazer para a casa dele. Ele não mede esforços em trazer você para esse lugar que você deve estar. Mas para isso você tem que ter fé. Você tem que acreditar que em alguns minutos o Senhor pode entrar no seu coração de uma forma que transforme todo o seu caráter, todo o seu modo de viver, todo o seu modo de pensar. Porque o Senhor tem o poder de transformar a nossa vida. Ele tem o poder de transformar a história de alguém que o mundo diz que não é ninguém, que não tem valor. Eu digo para você, nessa noite, para o Senhor Jesus, você tem valor. Você tem propósito, sim. Porque existem pessoas que dentro da sua própria casa vêm os seus próprios parentes dizer: esse aí não vai dar em nada. Esse não vai a lugar nenhum. Vai ser igual ao pai. Vai ser igual à mãe. É um sem rumo na vida. Muitas vezes dentro da nossa casa nós vamos ouvir isso. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: o Senhor que mudou a história de Tiago quando ele estava esquecido, que resgatou Saulo quando ele era inimigo, ele é o mesmo que pode mudar a sua vida hoje. Basta que você entregue tudo a Ele. O nosso problema hoje é querer dar uma porcentagem da nossa vida para Deus. Senhor, até aqui eu posso te entregar, o resto eu tenho que fazer sozinho. Enquanto você viver dessa maneira, Deus não será o Senhor da sua vida. Você tem que entender: Deus, eu te entrego tudo. Tudo. Que o que eu faça a partir de hoje seja para glorificar o teu nome. Você vai ser chamado, mas você precisa da motivação de querer ser transformado. E aí o Espírito Santo vai agir na sua vida, porque é necessário. E para fechar, nós vamos ver mais uma figura em que Deus, na pessoa de Jesus, Ele usa todos os seus recursos. Ele usa toda as suas ferramentas. Isso, claro, tratando de uma maneira humana. Nós jamais podemos medir o máximo que Deus pode fazer. Mas Deus não mede esforços para trazer Pedro de volta. Ele é esbanjador no sentido de que ele vai gastar o que for preciso para trazer Pedro de volta. Mas a questão é, assim como Deus conhecia o apóstolo Pedro, Ele conhece você. Ele sabe cada uma da sua necessidade. Cada um dos seus problemas está nas mãos do Senhor. Existe alguma dúvida de que Ele já operou na sua vida? De que Ele já fez algo maravilhoso por você? Por acaso, quando você dobra os seus joelhos para pedir alguma coisa, não é para Deus que você pede? Ele não está lá para você? Ele não se faz presente para você nesse momento? Quando você tem alguém necessitado, doente, que precisa de oração, não é do Senhor que você lembra? Não é para Ele que você pede e tem fé que Ele vai fazer? Então é o que Ele está dizendo: eu sempre vou estar aqui, no mesmo lugar. As mãos do Senhor sempre vão estar estendidas para você. Porque se elas se estenderam para Saulo, perseguidor da igreja, elas também podem se estender para você, para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para fazer de você uma nova criatura, ainda que o mundo diga que você não é ninguém, que você não pode fazer nada, que você não vai dar em nada. Quando você crê que você tem um Deus que é capaz de tudo, nada abala a sua fé, nada te impede. E você vai ver lá em Lucas 22, 54, o seguinte: Jesus é levado para ser crucificado.
E a maior referência do apostolado, que era o apóstolo Pedro, era um líder natural entre os apóstolos, ele abandona Jesus. Lá em Lucas 22, 54, você vai ver que Pedro seguia a Jesus de longe. E você vai ver alguém que viveu com Jesus, que viu as maravilhas do que ele pode fazer, viu os seus milagres, viu os seus discursos, e quando Cristo é preso, ele abandona. E sabe, muitas vezes nós somos Pedro. Quando nós precisamos, ele está lá. Mas quando ele nos chama, nós nos escondemos. O Senhor tem nos chamado para tomarmos uma posição, para nos colocarmos num lugar em que, se for necessário, sofreremos com ele. Se for necessário, assim como Paulo vai dizer, faremos parte do sofrimento de Cristo. E isso é profundo. E você vai ver, o maior dos apóstolos, se é que podemos dizer assim, se afastando de Jesus, segue de longe. Lá no 22, lá em Lucas 22, no 60, a gente vai ver Pedro negando a Jesus. Você conhece a história? As pessoas reconhecem Pedro e confrontam ele. Você andava com ele, você se veste como ele, você fala como ele. E Pedro até braveja, dizendo: eu não sei do que vocês estão falando, eu não conheço esse homem. E nessa hora o galo canta. Ou, se você preferir uma interpretação mais teológica, a corneta dos romanos toca. Mas nessa hora, Pedro se lembra do que Jesus falou para ele, quando ele disse que amava Jesus. Nós somos a imagem perfeita de Pedro. Quando está tudo bem, dizemos que amamos a Jesus. Quando está tudo resolvido, sim, Senhor, eu te amo. Mas quando a tribulação vem, nós sentimos Jesus tão longe, que às vezes nós não podemos alcançá-lo. É assim que a nossa mente funciona. E assim foi com Pedro. Muitas vezes nós somos essa pessoa. Pedro nega a Jesus e lembra que quando estava tudo bem, ele disse que amava, mas Jesus disse para ele: você vai me negar. E sabe o que é mais bonito? Você vai me negar, Pedro, e eu vou continuar te amando. Sabe por quê? Porque eu vou estar sempre nesse lugar. Eu vou estar sempre nesse lugar de braços abertos. Apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, eu vou permanecer aqui, porque eu não mudo. Aleluia! Esse é o teu Deus. Glória a Deus. Ele fala: Pedro, você vai me negar, vai me abandonar, vai virar as costas, mas eu não vou desistir de você. Esse é o Deus pródigo que gasta todos os recursos para trazer Pedro de volta. Aleluia! E nessa hora, Pedro chora. Mas é um choro de remorso e não de arrependimento. Sabe por quê? Porque Pedro não volta a espalhar a mensagem de Jesus depois que ele chora ao negar. Sabe para onde Pedro volta? Ele volta a pescar. Lá em João 21, você vai poder ver isso onde a gente leu. Pedro ainda atrai pessoas com ele, para você ver como ele era líder. Nos momentos bons ou nos momentos ruins, para te levar para lugares bons ou para lugares ruins. Líderes são líderes, e Pedro era um líder. E ele diz assim, no versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, João 21, versículo 3, diz assim: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Nessa hora, o Senhor já havia sido crucificado
e já havia ressuscitado. Mas Pedro tinha voltado a pescar. Você lembra de onde o Senhor tirou Pedro? Você lembra do mesmo milagre que aconteceu? Pedro estava pescando e Jesus fala para ele: eu não quero mais que você pesque peixes da sua profissão. Você agora será pescador de homens. Sabe o que Pedro faz quando ele abandona Jesus? Ele volta a pescar peixe de novo. Ele volta da onde o Senhor tirou ele. Depois de ter visto os milagres, depois de ter feito parte do ministério de Jesus, depois de ver o seu Senhor sendo crucificado, Pedro volta. Sabe por quê? Pedro pensa: acabou. Acabou. Não tem mais Cristo, não tem mais caminho, não tem mais ministério. O que aquele homem me falou é uma mentira. Eu vou voltar da onde eu estava. Só que sabe o que acontece? Jesus estava na praia. E sabe, um Deus que não mede esforços para te trazer de volta, Ele faz o mesmo milagre de novo. O mais interessante é que Ele pergunta: vocês têm alimento? Eles não têm nada. Eles não têm um alimento físico e eles não têm um alimento espiritual. A fome que eles buscavam saciar com os peixes só poderia ser saciada com Jesus. Aleluia. E você vê Cristo perguntando para eles: vocês têm alimento? Vocês têm comida? E é óbvio que a resposta é não. E o Deus, e o Filho, que não mede esforços para atrair de volta, Ele fala: faz o seguinte, faz a mesma coisa. Eu vou fazer o mesmo milagre de novo. Eu vou falar com você de novo. Eu vou tocar no seu coração de novo. Lança a rede de novo, porque o milagre vai estar lá de novo. Aleluia. E não é porque você merece, Pedro, é porque eu te amo. Glória a Deus. Aleluia. Não é porque você merece, é porque Ele ama você, que Ele fala com você de novo, e de novo, e de novo. Senhor, eu venho para casa, eu só choro. Eu vou dormir, eu choro. Eu dobro meu joelho, eu choro. Eu venho na igreja, eu choro, mas eu não consigo mudar. Mas o Senhor está dizendo: eu permaneço no mesmo lugar. Aleluia. Glória a Deus. Os meus braços continuam abertos. Eu não vou sair daí, porque eu não mudo. Aleluia. Nós mudamos, Ele não. E o lindo dessa história é que depois de Jesus repetir o mesmo milagre, demonstrar o seu amor mais uma vez para Pedro, quando eles chegam na praia, o alimento já está pronto. Já tem um peixe. Jesus não tinha barco. Mas quando eles chegam na praia, já tem peixe e pão. O alimento que você precisa não é material. O que vai saciar a sua fome e a sua sede não é o material. Muitas vezes você está correndo atrás de coisas que não vão te levar para o céu. Você está querendo construir a sua vida de uma maneira material, achando que isso vai suprir todas as suas necessidades. Aí eu pergunto para você: o que é a sua vida diante da eternidade? Você acredita ou já parou para pensar na eternidade? Enquanto o tempo dura, não há tempo. É para sempre, é eterno. E muitos de nós não queremos acreditar. Sabe por quê? Porque a vida material é boa. Porque o mundo nos oferece muitas coisas boas, prazeres momentâneos que nos agradam. Mas quando nós vamos deitar as nossas cabeças no travesseiro e pensamos: e o amanhã, como será? E a morte, como será? Para onde iremos? O que faremos? Eu quero dizer uma coisa: se você tem a certeza